Amigos da TV Cidade, começamos aqui a segunda edição do programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular da TV Cidade. Sim, nós estamos no aplicativo, você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta com cobertura, com sinal de internet. E ainda no nosso site www.tvcidade.net, a programação do nosso canal 14 de Farroupilha disponível nestas plataformas. É nosso convidado hoje, na segunda edição, foi na primeira edição do programa também, o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, o vereador Moisés Escúcio, do PSDB, que está com a gente aqui nos estúdios. Presidente, o senhor falava na reta final da primeira edição sobre a grande notícia dos últimos dias para Bento Gonçalves, o projeto do novo presídio de Bento Gonçalves. Que projeto é esse, presidente? Na verdade, a questão do novo presídio de Bento Gonçalves, um presídio regional, né, ela iniciou, já é eu diria uma discussão de décadas, né, de que o presídio atual, regional, tinha que sair do centro da cidade, tem uma capacidade para 158 pessoas, e essa capacidade está muito acima já hoje preenchida. Superlotação. Muito. E fora as condições, apesar do esforço que o Conselho Municipal, que o Conselho fazia para melhorar a situação do atual presídio, a situação dele já é uma situação bastante complicada. Então, se começou no ano de 2007 um trabalho para, primeiro, encontrar uma área para a construção do presídio, uma área do município, que o município adquiriu e doou ao Estado do Rio Grande do Sul, né? E aí se iniciou toda uma discussão, houve a perda desses recursos no ano de 2010, quando não se construiu por questões judiciais também, deixou de acontecer, de se iniciar a construção, e na última semana, então, nós tivemos em Porto Alegre, depois de muita conversa, depois de inúmeras tratativas, efetivamente a ordem, a assinatura do início da construção do novo presídio, uma obra orçada em 30 milhões, onde a construção se dá através de uma parceria público-privada, né, envolvendo o município de Bento Gonçalves, o Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Verde, uma empresa que trabalha com sistemas construtivos de presídios, né, onde foi permutada a área da superintendência do DAER de Bento Gonçalves, ao valor que pertence ao Estado, pertence ao Estado, ao valor de 19 milhões e 100 mil reais, foi destinada essa área então para essa empresa, a Verde, que em troca vai construir o presídio regional de Bento Gonçalves. O valor restante dos 30 milhões, ou seja, 11 milhões que faltam ainda, vão ser pagos pelo Estado de forma parcelada, conforme a unidade prisional for sendo construída. E também através de patrimônio do Estado. Um dos exemplos é a sede, ou melhor, a casa que pertencia ao DAER, em Bento Gonçalves, na Avenida Planalto, que também vai ser negociada num valor aproximado de 2 milhões e 200 mil reais. Já reduz um pouco aqueles 11 milhões. E esse recurso já é né? utilizado para a construção do presídio, Leandro. Então, eu acho que agora... Uma obra de 30 milhões? 30 milhões, isso. 30 milhões. Efetivamente forçada, né? Sai do papel, depois de mais de décadas aí, se esperando por isso, com uma série de ocorrências, de fuga de presos, de manifestações, de tumulto no presídio, numa área central, rebeliões, cercada por prédios, cercada por moradias. E sai também da área central, o local? O novo presídio ele vai estar próximo ao distrito de São Pedro, mas numa área mais adjacente, mais distante do distrito, né? Uma área que já estava à disposição do Estado desde o ano de 2007, foi doada ao Estado, foi comprada em 2007 e doada ao Estado em 2008, e que agora efetivamente, segundo a Verde, até o final desse ano, nós vamos ter o presídio pronto. Até o final do ano? A previsão dita na ordem, na assinatura, é de que até o final do ano nós tenhamos ele erguido, ele pronto, porque o sistema construtivo faz com que seja uma construção muito rápida. Muito rápida. Muito rápida. A metodologia adotada. Metodologia, exatamente. O presídio hoje, regional de Bento Gonçalves, capacidade 158? 158. E o novo é 420. Vai mais, quase triplica praticamente, né? Eu não saberia te precisar dados, mas nós devemos ter hoje em torno de 300 presos. 300 presos. 200 e alguma coisa, 300 presos no presídio atual. É um número bastante acima da capacidade, e a situação atual ela é bem complicada, né? A toda hora nós temos alguma rebelião, algo que
pode acontecer, o perigo iminente de acontecer alguma coisa, apesar do trabalho fortíssimo que as entidades, que o poder público, que o judiciário tem feito com o intuito de amenizar esses problemas. Certo. E como é que foi toda essa negociação junto ao governo do estado, enfim, formando a famosa PPP, parceria público-privada, porque envolve os órgãos públicos, no caso o município de Bento Gonçalves, o governo do estado, a iniciativa privada também, enfim, como é que foi toda essa articulação, esse diálogo com o estado? Facilitou bastante? Como é que foi? Não foi algo rápido. Nós iniciamos essa conversação ainda no governo anterior do prefeito Pazin, quando se lançou a ideia de pegar áreas do estado que não eram utilizadas ou que não havia uma utilização adequada e transformar... Antes do primeiro mandato do governo Pazin? No primeiro mandato, no primeiro governo dele. No primeiro governo, utilizar essas áreas que o estado não faz um uso tão constante, fazer dinheiro, eu diria, né, com essas áreas e, em troca, construir, que a empresa interessada construísse o presídio. Isso ocorreu, demorou, mas ocorreu, apareceu essa empresa que se interessou pelo modelo, se fez toda uma contratualização diferenciada, né? Porque, se eu não me engano, deve ser o primeiro caso no estado assim, em que a troca diária pela construção do presídio, claro que vai haver uma complementação financeira, né? Mas não foi nada rápido, assim, foi um processo bastante demorado, moroso, mas que houve aí a aplicação de todas as entidades, do poder público, tanto municipal quanto estadual, a iniciativa privada, o entendimento da comunidade, o Centro da Indústria e Comércio, enfim, cada um doando um pouco de si e nós temos aí a concretização de algo que a comunidade esperava há muito tempo e que certamente vai conferir ainda mais segurança para a nossa população. Até porque, né, presidente, era uma situação a situação do atual presídio regional de Bento Gonçalves é uma questão já, como a gente pode dizer, com superlotação, é uma espécie de uma bomba relógio daqui a pouco. Sem dúvida. E a gente acompanha aí, estado afora, Brasil afora, se multiplicarem os casos em que há rebeliões, em que há mortes, em que há feridos, em que há fuga de presos também, e certamente o novo presídio venha amenizar e, por que não dizer, zerar esses acontecimentos. Né? Era uma das grandes demandas de Bento Gonçalves, presidente? Talvez era uma das maiores. Uma das maiores. Tanto que estiveram na solenidade de assinatura o dessa próprio ordem. governador do estado. O governador esteve lá, vários vereadores estiveram, 13 vereadores estiveram presentes, as entidades privadas, SIC, CDL, Sindilojas, as forças vivas da comunidade. O judiciário, enfim, nós tivemos uma bela solenidade e que certamente, além do ato solene, nós temos aí a possibilidade de ver algo acontecer. Logo. Se discute cada vez mais, se levanta cada vez mais, presidente Moisés Escúcio, uma tendência que pode ser para o futuro de que cada município seja responsável também pelos seus presos. Como é que o senhor vê isso? Cada município deveria ter o seu presídio? Se deve pensar regionalmente? Como o senhor visualiza essa questão do sistema carcerário também? A questão é que, como a segurança ela está atrelada ao governo estadual, apesar de que seria a competência do governo do estado. E apesar de que mesmo com isso, sem os municípios, segurança não se faz nos municípios, né? O município tem que investir recurso, tem que ajudar a comprar viatura, tem que ajudar a comprar equipamento, as entidades privadas também, né? Então, com essa máxima, nós vemos que se nós tivermos que ter um presídio em cada município, ou que cada município cuide dos seus presos, nós teríamos aí um sem número de presídios, e eu acho que o Estado tenho certeza que o Estado não conseguiria manter essa estrutura, até em termos de agentes prisionais, de policiais. Então, a questão regional, ela visa justamente fazer com que nós tenhamos uma estrutura menor, mas que possa atender a vários municípios da região, né? Ou que cidades maiores tenham o seu presídio, né? No caso, nós aqui é Bento, Caxias, Guaporé também, que tem um presídio regional, né? Então, talvez essa forma seja com a intenção de fazer com que os custos não sejam tão elevados assim, porque eu acredito que um presídio, cada município cuidar dos seus presos, seria algo quase que impraticável. Impraticável, sim. E a questão, presidente, de um possível projeto de cercamento eletrônico regional, já que essa questão da segurança está cada vez mais complicada, o senhor vê que pode ser uma alternativa? Poderia ser?
Sem dúvida. Inclusive, Bento Gonçalves já trabalha com isso, né, com a Rede Sim, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, né. Nós também, nesse sentido, estamos fazendo uma parceria público-privada inédita no estado do Rio Grande do Sul, relativa à questão da iluminação pública. A empresa vencedora desta parceria público-privada vai trocar toda a iluminação atual, que já é feita gradativamente pelo município, mas vai trocar toda a iluminação atual por LED, né, a empresa vencedora, e também irá disponibilizar inúmeras câmeras de vídeo monitoramento que se integrarão ao sistema integrado de monitoramento, para que a gente possa, que o município, que a área da segurança possa estar presente em todos os pontos da cidade, mesmo não fisicamente, mas através de câmeras de monitoramento. Exatamente. Temos o projeto de monitoramento eletrônico, funciona em Bento Gonçalves? Já funciona. Quantas câmeras lá, aproximadamente? Não saberia te precisar hoje quantas são, mas eu acho que são mais do que 40 câmeras hoje mais distribuídas de 40 na cidade, câmeras, em várias áreas instaladas da cidade. em locais vários estratégicos. Pontos estratégicos, mas em vários pontos da cidade, nos pontos de maior circulação. E essa parceria público-privada ela vai fazer com que nós tenhamos uma cobertura quase que total da área da cidade, área urbana e também área rural, no que diz respeito ao monitoramento. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida então com o complemento do programa Cidade Aberta de hoje, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores do município vizinho de Bento Gonçalves, o presidente Moisés Escúcio do PSDB, que é o nosso convidado na edição de hoje do programa Cidade Aberta. Fique por aí, a gente volta em poucos minutos. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Minuto da Água. Apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia.
numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água. Apoio. Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta, canal 14 da NET, região cobertura Farroupilha, para todo o planeta, no aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha e também pelo nosso site www.tvcidade.net. Nosso convidado na segunda edição do programa de hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, o vereador Moisés Scussel, do PSDB, que está com a gente aqui nos estúdios. Presidente, um assunto, já que o senhor também pertence ao PSDB, enfim, o Brasil vive um momento político muito delicado, muito conturbado, a classe política brasileira está cada vez mais, infelizmente o termo que a gente tem que usar, depreciada, com menos crédito, enfim, a situação difícil no país. Nós tivemos recentemente, não dá para citar aqui aplaudindo, comemorando, porque isso seria estar comemorando uma tragédia, mas lamentável termos a prisão de um ex-presidente da República. Como o senhor vê a questão da prisão do ex-presidente Lula, que ocorreu no início do mês, depois do julgamento do STF também? Enfim, é mais uma página triste e lamentável que se escreve na política brasileira, presidente? Sem dúvida, Leandro. Sem dúvida, o que nós estamos presenciando no momento atual do país é algo que há bem pouco tempo atrás não se imaginava, né? Mas, por outro lado, nós temos visto que a impunidade ela está acabando, ou seja... Ela está sendo executada. Exatamente, isso, exatamente. O que nós vemos hoje é que quem praticou algo ruim, quem roubou, quem foi desonesto, quem faltou efetivamente ou não teve uma conduta adequada, está indo para trás das grades. É o caso do presidente Lula, que foi preso recentemente, está pagando pelos erros que cometeu, de um dos processos em qual ele foi acusado, né? E outros tantos políticos... Tem mais 5, 6 pela frente, né? E outros tantos políticos, né? Nós temos visto aí que não tem partido hoje que não se possa dizer... Tem pego todos os partidos. De maneira geral, né? E o que está se provando é que roubou, de forma muito direta, roubou, está indo preso. Coisa que não acontecia até pouco tempo atrás. Nós não víamos isso acontecer. Se falar de um ex-presidente preso, que foi preso por ter cometido uma série de desvios de conduta, de situações que não deveria ter cometido, presidente de capitais do país, prefeito de capital do país, governadores, integrantes do Senado, integrantes de câmaras estaduais, de câmaras federais. Então é geral. A Lava Jato chegou aí para mostrar que chega de impunidade, chega de cometer desvios éticos, desvios de honestidade e deixar passar em branco. Não, hoje efetivamente político mau está indo preso. Isso é muito importante para mostrar que o país, apesar de ainda estar atravessando uma fase difícil, uma fase complicada, a classe política, tu disseste bem, ainda está desacreditada e vai levar muito tempo para que volte a ter credibilidade, mas finalmente nós temos visto que a impunidade está acabando, que político ruim está indo preso. Mas aí nós temos uma outra oportunidade agora, Leandro, de mostrar que político ruim não pode ser reeleito. Nós temos aí um pleito em outubro que a população tem que ir às urnas e
fazer com que os políticos que não se comportaram bem, que não desempenharam o seu papel a contento, que não estejam mais lá, né? Os que cometeram desvios e que foram julgados e condenados estão presos. Os que ainda porventura não foram julgados ou que não estão presos, a população tem a oportunidade de ir nas urnas mostrar que não quer eles mais lá. Então eu acho que esse é um momento, ano importante, depois de inúmeros acontecimentos em 2016, 2017 e também em 2018 é um ano que a gente pode efetivamente fazer as coisas serem diferentes. O Lula, a prisão do Lula é o começo e serve de alerta para toda a classe política brasileira, para todo o mal político do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que ela é a continuidade, porque nós vimos logo ali atrás outros políticos importantes do país serem presos, né? Mas o Lula é o caso maior hoje, em que efetivamente alguém que muita gente achou que não ia estar preso, está preso, merecidamente, julgado por todas as instâncias pelas quais ele de direito podia recorrer e condenado e preso, né? E acho que a população esperava por isso. Independente de ser do PT, de ser de qualquer outro partido, tem aí o caso do senador do meu partido, do Aécio Neves, agora que também se inicia um processo de julgamento. Também defende, né, a prisão dele? Mas sem dúvida, se ele efetivamente praticou o que se diz que ele praticou, e as gravações, elas dão uma noção do que acontecia, tem que ser preso, tem que ser condenado, tem que ser preso, independente do partido. O país precisa ser passado a limpo. O país, os municípios, os estados precisam ser passados a limpo. A política precisa de uma renovação geral. E quando se fala em renovação, não é renovação de nomes, é renovação das práticas. Nós precisamos passar por isso para que a população volte a acreditar na política. E vamos lá, nós ouvimos muito, eu não quero saber de política, eu não gosto. Não, a população tem que se envolver cada vez mais para mudar a realidade que aí está. O Partido dos Trabalhadores, o PT, presidente, governou o país por praticamente 13 anos. O PT fez muito mal ao país? Não, o PT teve coisas muito boas. O PT teve um período bacana para o país, um período interessante. Mas fez muita coisa errada também, né? E eu acho que a maior parte das barbaridades que nós vimos na política atualmente, elas acabaram ocorrendo. Os grandes desvios, o desmonte, eu diria, das instituições públicas ocorreu no governo do PT. Mas não dá para dizer que tudo foi ruim. Não, houveram programas bons. O Bolsa Família, eu diria que é um programa bom que talvez se desvirtuou mesmo, né? Foi desvirtuado. O programa que fez com que nós pudéssemos ter mais obras nas cidades, o programa de aceleração do crescimento, o PAC. As iniciativas foram boas. O problema é que durante a aplicação, durante os programas, ocorreram, e a gente está vendo tudo que ocorreu, tanto na Copa quanto não sendo na Copa. Então, as iniciativas foram boas, várias iniciativas do Partido dos Trabalhadores, enquanto na Presidência da República, foram boas, mas eu diria que também uma das piores fases políticas do país ocorreu nesse período e veio à tona agora, né? Tudo o que aconteceu, eu falava anteriormente, o desmonte das instituições públicas, Petrobras, Correios, o BRDE, enfim, BNDES, acabou ocorrendo. A Caixa Econômica Federal, enfim, os vários escândalos que apareceram. O próprio Banco do Brasil também. Exatamente, vieram à tona agora, né? Enfim, propina, as construtoras envolvidas. Então, muito do ruim na política acabou vindo à tona dentro desses 13 anos do governo do PT. Geraldo Alckmin, do PSDB, é o melhor nome do partido para concorrer à presidência da República. Hoje ele não está muito bem colocado nas pesquisas. O senhor acredita que, sendo ele, haverá uma possibilidade de uma boa ascensão junto ao eleitorado brasileiro? O Alckmin saiu agora, acabou se licenciando do governo de São Paulo, né? Para concorrer à presidência da República, responde a um processo eleitoral por uma questão de uso de caixa 2, né? Porém, é um grande nome do país hoje, um grande administrador, um grande gestor, um excelente gestor, eu diria, para conduzir os rumos do país, né? O PSDB tem outras grandes figuras, o prefeito de São Paulo, João Dória, entre outros, porém Alckmin hoje ainda, dentro do partido, é o que desponta como presidenciável, né? O candidato à presidência do país. Porém, é importante que o julgamento do seu processo, esse de que te falava, ocorra o quanto antes, né?
Para saber se ele pode ou não pode ser candidato. Exatamente. E não só a questão de poder ou não poder, mas ver se efetivamente ele está, eu diria, limpo para concorrer à presidência da República, né? E creio que sim. O Alckmin fez um grande governo em São Paulo. São 4 gestões. Exatamente, deixou marcas extremamente significativas. E para que não fique nada de obscuro, é importante que tudo seja clareado, que a população efetivamente veja o resultado dessa investigação e que nós tenhamos aí o nosso candidato, Geraldo Alckmin, à presidência da República. E o vereador Moisés Escúcio, do PSDB de Bento Gonçalves, é pré-candidato pelo partido a deputado estadual. Eu coloquei o meu nome... coloca o seu nome com quais propostas? Coloquei o meu nome à disposição do PSDB quando eu me reelegi vereador. Eu já havia concorrido a deputado federal em Bento Gonçalves em 2014, fiz 15.865 votos naquela eleição, e agora, com 1 ano e meio de trabalho antecipadamente, fazendo uma região muito grande, fazendo muitas visitas, me colocando à disposição atualmente como pré-candidato, mas para ser um representante da região. Moisés, mas qual a tua bandeira de atuação, qual a tua área? O que a nossa região precisa é de um representante, alguém que efetivamente esteja à disposição dos municípios para representar e para atuar em favor dos municípios em todas as áreas. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, mobilidade urbana, enfim, as grandes demandas regionais e as grandes demandas do Estado, elas requerem alguém que bote o pé na estrada, que esteja nos municípios, que seja uma voz dos municípios, dos vereadores e das populações desses municípios no governo do Estado, na esfera estadual. Hoje a região da Serra a nossa região aqui está sem representação no parlamento? Não, nós temos o deputado de Farroupilha, o Boécio, né? Temos o deputado em Caxias do Sul, deputado federal de Caxias do Sul, nós temos deputado em Marau, deputado Zanquim também, porém, eu me coloco como mais uma dessas lideranças à frente de um processo, eu diria, Leandro. Bento Gonçalves, dá um exemplo, Bento Gonçalves não tem deputado há quase 30 anos, nem estadual e nem federal. E a gente tem que buscar essa representação, mas não só de Bento Gonçalves. Foi o último? Foi o último, Darcy Posa, Paulo Mincarone, Loris Reale e Antenor Ferrari. Os 4 deputados que nós tivemos, federal e estadual. Né? Mas nós precisamos de alguém que não só em Bento Gonçalves, mas no Estado, esteja nos municípios. Hoje, os prefeitos, os vereadores sentem uma falta muito grande de alguém que seja o elo de ligação entre o município e o governo estadual, que lute pelas demandas dos municípios, respeitadas as diferenças desses municípios. Estive lá em Alpestre, há bem poucos dias, no aniversário de 54 anos do município, e nós sabemos que a nossa região aqui, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha, fala-se aí um número de 30 mil pessoas entre alpestrenses e descendentes de alpestrenses. E lá se falava justamente isso, da falta de alguém que esteja no município de Alpestre, pisando naquela cidade, representando as demandas da cidade, da região, né, como um interlocutor, eu diria. E é isso que a gente precisa, que os homens públicos estejam cada vez mais próximos da população, porque para representar tu tem que saber o que a população quer, quais os anseios, né? Não dá para ser o exército de um homem só que vai fazer tudo sem ouvir a população. E quando eu me coloco à disposição como pré-candidato da minha região, é justamente para tentar ajudar. Presidente, o nosso tempo está chegando ao fim, quero lhe colocar a palavra final à sua disposição, as suas considerações finais, enfim, muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo aqui na programação da nossa TV Cidade Farroupilha, seja sempre bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. A TV Cidade está de parabéns pela programação, pela forma como tem conduzido os seus trabalhos. Eu me coloco à disposição na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves ou quando a gente estiver pela região. Em roteiro também. Exatamente. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de aqui estar. Parabéns mais uma vez, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Ótimo, muito obrigado. Foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Moisés Escúcio, do PSDB, que esteve conosco aqui nos estúdios. Falamos sobre Poder Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, tantas demandas, tantos assuntos, a questão do novo presídio de Bento Gonçalves, o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves restringindo o uso de
o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas das 22 horas até às 6 horas da manhã, todos os dias. Agora vai a sanção do prefeito municipal Guilherme Pazin. Política nacional, enfim, um pouco de tudo. Foi um bate-papo bem variado. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. O meu agradecimento, o meu abraço a cada um de vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Não desliguem, não troquem o canal, fiquem aqui na TV Cidade, porque vem aí mais atrações na nossa programação. Um forte abraço, e você já sabe, o que é de Farroupilha e da região passa aqui, pela nossa TV Cidade Farroupilha. Até a próxima.